Olá pessoal, meu nome é Silvia Beraldo e estou apresentando um projeto que se chama Um Registro, uma Escuta da Música do Desterro no século XIX. Esse projeto foi contemplado no Prêmio Elizabeth Andrade de 2020 e essa oficina faz parte desse projeto. Esse projeto, a ideia dele é criar um acervo de partituras que foram digitalizadas e de gravações de música dessa época. E isso tudo faz parte de uma pesquisa que eu fiz para o filme Cruz de Souza, Poeta do Desterro, do Silvio Bartos. Eu convidei para participar dessa oficina comigo uma grande amiga, pesquisadora, etnomusicóloga, professora, musicista, a Milena Dugacek, que vai dar uma grande contribuição aí nesse Obrigada, trabalho. Silvia, obrigada pelo convite. Na verdade, a gente não vai fazer exatamente um resgate histórico da música no desterro no século XIX. A gente vai dar uma pincelada, como é que estava o desterro, a agitação cultural da cidade, que era o contexto onde viviam esses compositores. São os compositores do projeto, que são os compositores que a gente vai abordar, que é o José Brasilício de Souza, Adolfo Melo, João Rosa Júnior e João Penedo. João Augusto Penedo. Primeira coisa dos relatos, dos registros das práticas musicais em desterro, em Nossa Senhora do Desterro, entre o século XVIII e todo o século XIX. Os registros mais antigos são oficiais, isso é importante dizer, os registros oficiais, que a gente sabe que tem uma outra história aí que não foi contada, né? Eles são os relatos da Companhia de Jesus e dos viajantes que passavam por aqui. E eles escrevem que as práticas musicais elas aconteciam como em núcleos. Por exemplo, os militares espanhóis, né, que vinham para a ilha por conta da proximidade dos territórios, né, territórios que eram de dominação espanhola, Argentina, Uruguai, Paraguai. Esses militares foram eles quem trouxeram as bandas, né? As bandas tinham a banda estava muito inserida durante todo o século XIX, final do século XVIII. Depois os portugueses, vindo de Lisboa, esses com costumes mais europeus, mais eruditos. Os açorianos, né, que aí ficavam concentrados, que eles tinham os costumes mais simples, né, com as suas modinhas ao violão. Depois os negros, tanto negros libertos como negros escravizados, e os índios. Esses, por sua vez, eles não se deixavam ser vistos com facilidades, mas também, né, tinham suas práticas musicais, tinham sua música, assim como os negros, provavelmente o lundu, né? A Desterro, até a primeira metade do século XIX, era considerada uma ilha pouco próspera, não era muito vista assim pelo centro do país. Foi a partir da segunda metade do século XIX que os ideais republicanos chegaram por aqui e que, com a expansão do comércio, né, se criou uma elite na cidade. E essa elite, ela via nas práticas musicais, na música, a música era como um status social. Outro ponto importante foi o surgimento da imprensa. Até quero abrir aqui uma fala, que quem tem um trabalho bem importante nessa área, quem quiser pesquisar, é o professor Marcos Roller, da UDESC. Ele foi, inclusive, uma das minhas fontes de pesquisa, né, para essa oficina, e ele trata muito disso, né, da imprensa no século XIX, que, na verdade, são os registros que a gente tem, né, para além dos relatos dos viajantes, das companhias de Jesus. Então tinha música sacra, tinha música profana. E o surgimento da imprensa teve uma questão interessante, que começou a rolar uma permuta com os músicos da cidade, começou a rolar uma via de mão dupla, né? Porque chegou aqui os ideais republicanos, aquele discurso de progresso, civilizador, né? Usando a música como essa ferramenta, e aí os músicos começaram a fazer permutas com a imprensa, você divulga nossos ideais republicanos e nós divulgamos os seus trabalhos.
Então era muito comum nos jornais da época ver divulgação, trabalho dos músicos, das bandas, das sociedades, né? E isso tudo começou a surgir a partir dessa ascensão comercial. Aqui é importante fazer um registro que não eram todos os músicos que eram contemplados, né, pela imprensa da época. Acho que a imprensa ela tem um histórico, né, não muito favorável. Por exemplo, em 1860 foi criada a primeira banda só de negros. Esse acontecimento ele foi barrado, né, pelos jornais da época, e racismo nosso, né, de cada dia, que a gente sabe bem. E é interessante também porque parece que essa questão nesse recorte racial, tem outro ponto também que foi o professor Marcos Roller que chamou a atenção, parecia que o negro era mais aceito em classes menos favorecidas. Por exemplo, a Banda da Lapa, hoje a atual Banda da Lapa, ela surgiu a partir de uma fusão de uma banda descendente de alemães e afrodescendentes. Isso lá da época eram bandas rivais, foram se fundindo e hoje nós temos a Banda da Lapa. Mas é importante fazer esse registro, que não eram todos os músicos, né? Eram músicos, enfim, né? Que estavam mais integrados. Outro ponto também importante é o ensino da música, né? Como eu falei anteriormente, a música ela tinha esse status social, então toda a burguesia da cidade começou a estudar música, com destaque, né, para o piano e para o violino. Outro destaque importante, também registrado nos jornais da época, que também usando pistas, né, do que estava rolando em Cerro, foi a criação do Teatro Santa Isabel, que hoje é o Teatro TAC, Teatro Álvaro Carvalho, famoso TAC. Ali se apresentaram vários compositores e aonde começaram assim a rolar as óperas que chegaram tanto de companhias estrangeiras como do Brasilício foi no TAC. Pois é, até tem um lance interessante, porque as companhias de óperas vinham pela navegação, né, vinham se apresentar aqui no TAC e deixavam os pianos aqui. Então, assim, o Desterro parece que era das cidades com o maior número de pianos per capita. E o José Brasilício de Souza, que é um dos compositores que tem uma obra bem grande nesse projeto, um compositor muito incrível, e o Brasilício tinha acho que 36 pianos, ele tinha 36 pianos. E eu vi num livro dele, falando que as pessoas, quando estavam com muito frio, imagina, queimavam os pés dos pianos para se esquentar, olha só. Da pesquisa que eu fiz, né, diz que a partir, né, da criação do Teatro Santa Isabel, que é o TAC, atual TAC, e que aí com os anúncios, né, nos jornais, permitiu que a gente conhecesse o repertório comum da época. E aí se mostrava o gosto pela ópera italiana, embora surjam algumas peças francesas de repertório não operístico, né? E além das apresentações a companhias externas, né? Os teatros eram espaço para grupos de compositores locais. E o compositor mencionado, né, com grande frequência, foi o Brasilício, né, que teve suas óperas apresentadas e regeu nesse teatro os grupos musicais. Então, gente, a gente deu esse, como dito, assim, nossa ideia não é fazer assim, um resgate mais aprofundado. Depois, no final da oficina, eu vou dar algumas referências de pesquisadores que fazem esse trabalho, para quem tiver interesse. Só dá um Google ali, vocês vão achar bastante coisa, principalmente nos acervos das bibliotecas, das universidades federais, também particulares. Mas a nossa ideia, basicamente, fazendo esse recorte histórico, foi mostrar que o Desterro, hoje nossa querida Florianópolis, sempre esteve integrada na efervescência cultural do país, né? A gente às vezes fica muito naquela ideia do centro ali, né, de Rio e São Paulo, como se outros lugares as coisas não estivessem rolando. E rolava muito. Rolava muita coisa por aqui, sabe? Essas depois, agora, quando a gente abordar os gêneros musicais, esse vasto sistema transatlântico, né, de idas e vindas de gêneros musicais aportou e muito no Desterro. Vou falar logo. Tem uma coisa só, complementando essa história, assim, que o Desterro teve bem
no topo, assim, nessa época das navegações, por causa das óperas e tudo, mas depois, quando acabou a coisa da navegação, e como não tinha estrada, ficou afastada. Então teve um período aí de um certo exílio, de isolamento, isolamento, né? Teve isso também. Eu vou falar um pouquinho agora sobre essa coisa dos compositores e dessa pesquisa que foi feita para o filme do Silvio Bach, do Cruz e Souza. Uma pessoa que foi muito importante nesse trabalho, que é a Sueli Souza Sepetiba, que é uma amiga minha, que ela é de uma família de compositores. Então o pai dela, o Abelardo de Souza, era compositor da geração do Zininho, o avô dela, o Álvaro de Souza, também era compositor, e o bisavô é o José Brasilício de Souza. E a Sueli tem um acervo enorme de partituras. Então ela ajudou muito nessa pesquisa, eu tive acesso a muitas partituras, e até eu tinha os xerox, às vezes eu não conseguia ler os xerox, ela me mandava fotos. Foi um trabalho assim bem interessante, minucioso, para descobrir ali aquele material e depois recriar em cima desse material. Então, eu vou falar um pouquinho, essa música, uma valsa dele chamada Amor à Arte, que é uma valsa linda, e que está no filme, e que originalmente ela é para flauta, piano e violino, mas eu fiz um arranjo meio na onda da valsa choro. E a gente gravou as músicas todas do filme foram gravadas no Rio, com músicos muito incríveis. Estava o Dino Sete Cordas, o Zé Menezes, vários músicos assim, muito importantes e muitos ligados ao choro, né? E virou uma valsa choro, porque a cena era muito grande. E aí os músicos, eu pedi que eles improvisassem, a gente improvisou um pouco dentro da característica assim, do choro, da valsa choro, quase uma variação da melodia. Aí depois vocês podem, a gente vai soltar aí para vocês ouvirem um pedacinho, e todo esse material, as partituras digitalizadas e as gravações vão estar no canal do YouTube desse projeto que a gente vai divulgar. Então, quanto mais um número maior de pessoas tiver acesso, é bem importante, que é um material bem bonito. Vocês vão ver aqui na tela 2 imagens do Brasilício, uma aos 24 anos e outra mais velha, né? Eu vou falar uma pequena biografia dele. Ele é pernambucano, mas veio cedo, né, para Florianópolis, veio ainda criança, né? Nasceu em 1854. Ele estudou piano com um professor chamado Guilherme Haus. Esse professor Guilherme, ele foi um importante difusor da cultura de Santa Catarina, né? O Brasilício, todo mundo que conhece um pouco do Brasilício sabe, o cara era absolutamente genial, né? Além de músico, compositor, multi-instrumentista, ele foi astrônomo, poeta, professor de cosmografia, História e Geografia no Liceu de Artes e Ofícios. Ele estudou um idioma chamado Vopuk, eu não sei eu também não sei como é que Vopuk. Esse idioma é curioso, ele é um idioma que ele é uma fusão de línguas, né, europeias, e na verdade esse idioma ele foi criado para estabelecer relações comerciais. Os caras achavam que eles iam dominar o mundo. Era por cartas. Era por cartas. Então esse idioma era muito louco, assim, a piração dos caras, né? Eles achavam que eles iam dominar o mundo e criaram um idioma a partir de línguas europeias. E o Brasilício estudou, mas estudou muito. O cara era é genial. Quem puder pesquisar a vida dele também, não só, claro, aqui nos interessa o Brasilício compositor, mas ele tem muita coisa aí que vale muito a pena dar uma conferida, vale muito a pena saber. Esse cara tinha que estar conhecido no país inteiro, e me parece, ainda isso eu faço assim, uma crítica pontual, e não tem problema nenhum de fazer essa crítica, porque me parece que as coisas ficam muito centradas em eixos. A gente vive num país continental, né? E ainda passam anos, séculos, e ainda me parece que as coisas elas ficam muito centradas no eixo Rio-São Paulo. Então eu faço aqui um convite
para que se possa conhecer inúmeros e centenas de compositoras e compositores por todos os séculos que deixaram obras incríveis e que não têm o seu reconhecimento merecido porque, né, não viveram naquele eixo. Então, mais uma valsa, outra valsa do Brasiliense também que foi gravada, que está no filme do Cruz de Souza, é uma valsa chamada Ao Alvorecer, é uma valsa linda, e que eu fiz o arranjo para bandolins, uma orquestra de bandolins e violão. Por quê? Eu pesquisando, eu vi que na época era muito comum orquestras de bandolins de mulheres. Muito bacana, né? Eram orquestras de mulheres. Então, quem gravou foi tudo o Zé Menezes, gravou 50 bandolins. Mas a intenção dessa colocação dessa música foi essa coisa da orquestra de mulheres. E a valsa é linda, vocês vão poder ouvir um pedacinho daqui a pouco também. Uma outra peça que também faz parte desse projeto, que foi gravado também para o filme, se chama Dai a César o que é de César, que é do João Rosa Júnior, que é um compositor que foi... eu consegui essa partitura lá com o regente da banda do Corpo de Bombeiros. Também ele foi muito... me passou muitas coisas interessantes, e esse regente, ele pegava as partituras e começava a cantar, emocionado, assim, foi bacana assim, o contato também, essa pesquisa teve coisas bem emocionais, assim. E essa música, que é para banda, na verdade, essa eu não mudei tanto, eu fiz a mesma concepção, porque no filme cabia esse tipo de... Era bem a pegada, né? Não fiz exatamente, mas fiz aproximadamente a mesma instrumentação, a mesma concepção. Só que não está a música inteira também, é uma parte que tinha a ver com a questão do filme. Até eu convido todos vocês a assistirem, esse filme está no YouTube. E é um filme bem importante, um filme bonito, um filme importante. Machado de Assis, Assás. Machado de Assás, Assis. Ó zebra escrita com X, pega na pena e faz zaz. Sai-lhe o borba por um tris. Plagiário de Gil Blas. Que de mensagem por trás, banalidades nos tis. Pavio que arde sem gás, carranca de chafariz. Machado de Assis. Assás. Machado de Assás, Assis. Machado de Assis, Assás. Machado de Assás, Assis. Machado de Assis, Assás. Machado de Assás, Assis. Machado de Assis, Assás. Machado de Assás, Assis. O João Rosa Júnior, ele era um homem negro, né? Como eu citei anteriormente no início da oficina, a gente sabe que nessa época era tudo muito segregado, né? E o fato de ele ser negro e nós termos aí uma Antonieta de Barros, um Cruz de Souza, me vem assim, me parece que no século XIX tinha um grupo de intelectuais negros, sejam artistas, poetas, porque o João Rosa também era poeta, até vou falar um pouquinho sobre isso, da carreira dele também como poeta. E como é que num contexto, né, tão segregado, tão racista, essas pessoas conseguiram ocupar espaços de poder destinados, né, num projeto para pessoas brancas, né? E essas pessoas chegaram a um compositor, a reger uma banda da polícia, enfim, né, o dobrado dele que é executado até hoje. Então, como é que essas pessoas... Então, acho que tinha ali uma articulação de intelectuais negros muito forte. Isso é importante deixar esse registro também, né? O Desterro
também com seus, né, com suas segregações, também tinha espaço e se criava, essas pessoas, eles criaram esses espaços para ocupar esses lugares. Isso é muito interessante porque a gente não está falando de agora, a gente está falando do século XIX. Né? O João Rosa Júnior, ele deixou várias polcas, marchas fúnebres e dobradas. Aí tem um fato curioso, né, da biografia dele, é que ele ensinava música gratuitamente para os trabalhadores que ficavam na hora do almoço, para os trabalhadores que ficavam na Praça 15, no seu tempo ocioso. Ele pegava a galera, juntava toda para o teatro e dava aula de música gratuitamente. Né? Ele muito cedo, aí teve um período complicado, ele descobriu um glaucoma que o deixou cego. E a partir daí, né, isso aconteceu em 1919, ele nasceu em 1881, e a partir do glaucoma ele passou a ser reconhecido no meio cultural como poeta cego. Ele publicou versos, né, publicou composições, poemas, entre eles O Palhaço e Morrer, e ele é da escola, né, simbólica do Cruz e Souza. Muito massa, assim, a história dele vale muito a pena conhecer. Até na pesquisa, assim, isso me chamou a atenção, assim, quem atualmente está dando ênfase são coletivos negros, do movimento negro, que estão fazendo esse resgate, né, das personalidades negras de Santa Catarina. Então ele é um cara genial também, né? Genial e como músico, como poeta e pela atuação, né? Pela atuação política, né? Pela articulação política de ocupar espaços de poder que eram negados, né, a pessoas negras. Então eu fiquei muito fã do João Rosa Júnior. Vocês vão ver a foto, a imagem dele aí também. A gente também não encontra, né, muitas imagens, mas fazendo uma pesquisa eu consegui essa imagem dele, com os créditos aí. Então, mais uma música que também está nessa trilha, que é do Brasiliense também, é uma canção, que originalmente chama-se Ditos e Feitos. Ela é para voz e piano. Eu fiz uma adaptação para flauta, violino, violoncelo e piano. Também está no filme. Mais uma, que é do Adolfo Melo, agora, que se chama Marechal de Ouro. Essa música é um dobrado, originalmente é um dobrado. E a partitura que eu consegui dessa música, vocês vão ver daqui a pouquinho, vai estar exposta aí para vocês verem. É um manuscrito, assim, em 2 vozes. Então, ali tinha, na verdade, é um dobrado, mas o que eu tive acesso foi, na verdade, a melodia. Então, eu peguei essa melodia e fiz uma voz no trombone com a melodia e fiz um contracanto no flugelhorn. O flugel é um instrumento tipo trompete, só que é mais grave. E essa música, ela é uma cena do filme do Cruz e Souza muito impactante, muito emocionante, que é a morte do pai do Cruz e Souza. Poeira de algum divino astro diluído. O insaciável desejo de abranger infinitos. Eu longe que andava, ausente do teto e onde exalaste o derradeiro gemido, não te pude ver no teu belo e grave desdém tranquilo de morto. Não pude meditar nas ironias secretas e significativas da morte, as vaidades da vida. Não te fui fechar os olhos, compungidamente, com a delicadeza amorável das minhas mãos trêmulas, nem passar para eles, em fluidos ardentes, o magoado adeus dos meus olhos. Não te pude dizer, de manso, bem junto aos teus olhos e coração moribundos, com toda a volúpia da minha dor, as untuosas e extremas palavras da separação, as coisas inefáveis e gementes no dilacerante momento em que os nossos braços abandonam para nunca mais apertar os amados braços que já estão vencidos. Então, lá no Rio, no estúdio, eu passei a cena para os músicos e eles gravaram o trombone e o flugel. Ficou lindo, mas deu um probleminha no flugel. Eu falei, gente,
vamos fazer mais um take só para corrigir aquela nota do flúvio. Aí o Vitor Santos, que é um baita trombonista que gravou o trombone, ele me falou, eu não gravo de novo. Porque essa emoção eu nunca mais vou conseguir. Aquilo para mim foi tão impressionante, até hoje eu lembro disso, que eu acho que realmente foi muito importante. Entende? Como que a emoção é muito mais importante do que a perfeição. Sempre, né? Sempre. E a gente refez, eu achei aquilo maravilhoso, sempre eu lembro disso. Então a gente gravou só corrigindo os negócios do flúvio, ficou lindo e eu falei, nossa, ele tem toda a razão, realmente. Vou falar um pouquinho então do Adolfo Melo. Ele nasceu em São José, cidade aqui pertinho do Desterro, né, na região continental. Ele foi um violinista virtuoso. Ele se apresentava, né, em bailes, nas sociedades musicais, e ele fundou uma orquestra no Clube 12 de Agosto, que hoje fica no bairro Coqueiros. Ele fundou a orquestra e também foi o regente. E outro fato curioso também, além do vasto material que ele deixou, né, de canções, de música, ele deixou um livro de técnicas do violino, chamado Pequena Arte de Expressão do Violino. Né? E ele foi tesoureiro do estado de Santa Catarina e participou, e isso é importante também, uma figura bacana demais, que ele participou do concerto em prol do abolicionismo. Os caras eram danados, né? Tinha aqui uma classe intelectual, artística, que os caras faziam e aconteciam no Desterro. Nesse projeto, além dessas músicas que a gente já falou, que estão todas no filme, a proposta também para o projeto seria de gravar mais 3 músicas dessa época. E aí eu escolhi muito baseado em gêneros musicais importantes da época, tipo Scottish, que aí eu escolhi a Sensitiva, que é do José Brasilício, que originalmente ela é para piano, e eu fiz um arranjo para vibrafone, violoncelo e flauta. A gente acabou de gravar, estamos editando ainda, mas vocês vão poder ouvir um pouquinho, ficou uma sonoridade interessante. E a outra é a Sinhac, também é do José Brasilício, que é uma maneira, que é original para piano também. E eu fiz um arranjo para flauta, trombone, violoncelo e piano. Também vocês vão poder ouvir. E a Milena daqui a pouco vai falar sobre os gêneros, fala né? sobre esses gêneros. Eu só que eu lembrei de uma coisa quando eu estava fazendo a pesquisa que achei muito curiosa, assim. Sabe que a flauta era abolida das bandas, porque diziam que dava beiço. Você vê o racismo, né? A flauta não era utilizada no século XIX por partes porque dava beiço. Tem esses registros. Depois, quando no final da oficina, de falar um pouco das referências, né? Depois vocês pesquisem, assim, era impressionante, assim, né? O instrumento era utilizado, né, pelas camadas mais populares, mas a elite ilhoa achava que a flauta deixava a pessoa, né, com características, enfim, né? Achei a música do Brasilício com flauta. Sim. Os caras eram incríveis, né? Eles enfrentavam, né, com a sua arte, com tudo, eles estavam ali para fazer a diferença, né? Vou falar um pouquinho da maneira do Scott, né? Então vou falar um pouquinho do shot, que a gente também chama de shot, né? Pode chamar de shot. Esse gênero musical, ele entrou no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, né? E aí se difundiu, né? E aqui tem um fato curioso que está no dicionário Groove, que o nome dessa dança, né, é uma palavra alemã que significa escocesa, né? Mas é que o nome é enganoso, porque na verdade ela é uma dança francesa, derivada do que os franceses imaginavam que fosse uma dança escocesa. Eu vou ler porque isso aqui está no Groove. Olha só, o nome da dança, palavra alemã que significa escocesa, é enganoso,
Pois conforme, né, o que está no groove, a dança nada tem a ver com a Escócia. Trata-se de uma dança francesa derivada do que os franceses imaginavam que fosse uma dança escocesa. Esse é o Scott, né? Na maioria, predominantemente é compasso binário, mas também a gente acha uns Scott em compasso quaternário. É um andamento mais rápido e tem muitos musicólogos, historiadores, que diz que o Scott tem um parentesco com a polca, né? Mas daí ele tem assim, um acompanhamento um pouco mais lento. Mas em várias pesquisas vocês vão ver essa associação do Scott com a polca. São gêneros dançantes. São danças, né? São todos esses gêneros musicais também são danças. Valsa, o Scott, a polca, o tango, a habaneira, tudo são danças. A habaneira, ou habaneira, é um gênero musical oriundo de Havana, né? Capital cubana. Esse gênero ele caiu no gosto, né? dos europeus, e ele foi para a Europa. Então, quando ele foi para a Europa, ele sofreu a influência dos músicos europeus. A habaneira que veio para o Brasil, ela não é habaneira oriunda de Havana. Ela foi para a Europa e da Europa veio para cá. Quando ela veio para cá, ela já passou por algumas modificações, né? Ela foi sofrendo alterações basicamente na estrutura básica, né? Arranjos novos, né? Principalmente de portugueses e espanhóis. Ela é uma música de compasso binário, também se encontra muito raramente compasso quaternário, né? Um primeiro tempo forte, acentuado com uma curta duração. Ela é seguida de 2 partes de 8 compassos cada uma, com modulação em tom crescente, né? O ritmo, ela é uma colcheia pontuada, que depois vocês vão ver aqui, seguida de uma semicolcheia e 2 colcheias. E foi da habaneira, dessa habaneira que é de Cuba, mas que foi para a Europa, que sofreu novas modificações, que chegou até aqui. E foi dessa a habaneira, que derivou o machixe e o tango brasileiro, né? Foi dessa modificação da habaneira. E aí também tem várias questões, assim, quando a gente vai pesquisar, tem várias questões curiosas. Tinha os lundus, né? Que muitos lundus também, mas a habaneira, ela veio com essa roupagem europeia, né? Que os portugueses e os espanhóis vestem. E aí tinha vários lundus que estavam sendo feitos aqui pelos negros, né? A dança das umbigadas, que os caras chamaram que os caras acharam, ao invés de chamar lundu, diziam que lundus eram habaneiras. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas isso era muito difundido, assim. Que o lundus, lá os caras estão, é habaneira. Né? E não é. O lundu é um lundu num outro momento, numa outra oficina. Né? Que é muito interessante. Tem até um lundu também no filme do professor, só que é um lundu carioca. Isso não entrou aqui no projeto. Mais para ver como tomou essa roupagem europeia, né? Que aí a habaneira, a gente tem os compositores clássicos, né? Que a gente tem a famosa ópera Carmen, né? De Bizet, que é uma habaneira, né? Que é uma maneira, mas não... Ela, enfim, né? Cultura dinâmica, a gente sabe que as coisas elas se transformam, né? A gente tem que ser radical, né? Mas isso é importante dizer. Existia um gênero musical feito pelos cubanos, que esse gênero musical foi para a Europa e a partir de lá passou por transformações, por arranjos e tal, né, mas que, né, enfim, foi uma fusão, foi a dinâmica cultural, né. A última música que eu selecionei para ser gravada também se chama Eco, que é uma marcha fúnebre do João Augusto Penedo. O João Augusto Penedo, ele foi regente da banda da Polícia Militar, também consegui lá no Corpo de Bombeiro na época, e falo para vocês que foi difícil fazer um arranjo de marcha fúnebre no meio da pandemia.
difícil. E dou uma dica também para quem quiser mergulhar numa pesquisa. Foi pedreira mesmo, encontrar, porque, por exemplo, do Brasilício, do Adolfo Melo, do próprio, também com um pouquinho mais de dificuldade do João Rosa, mas o João Augusto Penedo, a gente, por exemplo, das pesquisas que vi, assim, do pessoal aí que se envolve com os estudos da música do século XIX, olha, eu percorri bibliotecas, tal, o que a gente vê são, assim, a composição do João Augusto Penedo, mas muito pouco, quase nada da vida dele, da atuação dele, não tem assim, quase nada. Então uma dica pro pessoal aí, pesquisem a vida desse músico, porque ele era incrível também. Ele fundou, né, ele era civil, mas então, não sei se fundou, acho que vamos usar fundou, mas pode ter controvérsia, mas então, enfim. Ele foi maestro, né, da Polícia Militar de Santa Catarina, agradeço muitíssimo também, porque tive informações de lá, foi tão difícil encontrar, enfim, referências, né, sobre a vida dele, que eu entrei em contato com a Polícia Militar de Santa Catarina, quem agradeço muitíssimo, né. E aí encontrei uma coisa interessante também depois vou dar as referências, que as sociedades carnavalescas da época, elas faziam referência às polcas compostas por ele. Então, a gente percebe que ele era um compositor que ele circulava tanto nas bandas, né, no repertório, como também nas sociedades carnavalescas. De marcha fúnebre ao carnaval. De marcha fúnebre ao carnaval, assim. Então, ele tem muita polca, assim. Isso eu vi, assim, que tem, né, quando vê, assim, pra pegar em repertório, ele aparece. E também outro fato curioso também, da pesquisa do professor Marcos Roller, né, que trabalhou muito com a questão da imprensa, é que a imprensa divulgava, né, os compositores, gêneros e títulos, né, e aí ele tem 3 composições que foram dedicadas às sociedades Bons Arcanjos, né, as polcas do Futuro Dirá, do Francisco Barbosa, e quem tiver garrafas, eu peguei porque é o que eu gostei desse título, quem tiver garrafas vazias, encha-as, do João Augusto Penedo, que provavelmente foi alguma música para sociedades carnavalescas pelos títulos. Né? Então, foi outro importante compositor que, muito infelizmente, olha, não foi por falta de pesquisa, mas que, muito infelizmente, precisa se aprofundar mais em pesquisa sobre a vida dele, a obra dele. Essa partitura que eu consegui, que foi também lá com o regente da banda lá do Corpo de Bombeiro, essa partitura ela é original para a banda, né? Só que eu fiz um arranjo agora que a gente acabou de gravar para trombone, sax alto, piano e percussão. E na partitura, mas eu peguei bem dentro da concepção mesmo dele, só que com outra instrumentação, né? E na partitura fala que ele foi o regente fundador da banda. Se foi o regente fundador sendo um civil, aí não sei. Também não importa, né? Não importa é o que ele fez. Exatamente. Não é? Aí eu queria só falar que esse material todo vai estar no canal do YouTube do projeto, um registro, uma escuta da música do século XIX no Desterro. E vai estar a oficina, vão estar as partituras digitalizadas, que é legal. Quem quiser trabalhar com isso, quem quiser tocar, quem quiser fazer arranjo. E as gravações também, para quem quiser curtir as sonoridades e ver ideias de arranjos, fazer outros arranjos, enfim. Isso assim, disponível para o maior número de pessoas, é a ideia desse projeto. Eu queria agradecer a Milena. Milena, o que você quer falar? Não sei se você quer falar. Quero só fazer de novo, né, uma observação, que essa oficina, a nossa ideia, né, era só mostrar um pouco do contexto onde esses músicos estavam inseridos, né, Nossa Senhora do Desterro, do século XIX. Nosso objetivo aqui não foi fazer um levantamento histórico mais aprofundado, e por isso eu vou deixar aqui no final referência de trabalhos que eu julgo importantíssimos e de pesquisadores que mergulharam nesse universo e nos trazem ricas contribuições, né? Inspirações também para novas pesquisas. Então, obrigada, espero que vocês tenham gostado e segue aí então as referências desses estudiosos.
Eu queria agradecer a Nira, que estava A Nira que está filmando, aí Nira atrás. Pomar, que é maravilhosa aqui na filmagem. Tu és a estrela e eu sou inseto triste. Vives no azul, em cima nas esferas, no centro das risonhas primaveras, onde por certo o amor eterno existe.